você não quer ser julgado, sai das redes sociais. Até porque, ao meu ver, rede social não é lugar de padre. Eu entendi que o doce de leite não passou de uma cortina de fumaça para que despistasse essa história. Bom, a gente sabe aí que o padre Fábio de Mello acabou se envolvendo em uma das polêmicas mais pesadas da sua vida. Contudo, ele também acabou ficando aí em evidência praticamente em todos os sites de notícias, tanto da grande mídia, da TV, quanto das redes sociais, tanto do meio religioso quanto também do meio gospel. E uma das pessoas que acabaram vindo em suas redes sociais e tomou partido dessa situação foi Antônia Fontinelli, que ficou do lado do gerente e acabou aí sendo muito dura com o padre Fábio de Mello. Eu vou estar trazendo esse vídeo para você agora. Antes, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Olha, depois dessa polêmica envolvendo o padre, a Antônia Fontinelli veio em suas redes sociais e acabou sendo muito dura com o padre Fábio de Mello, porque ela acabou linkando aí toda essa situação à sexualidade do padre, à secularidade do padre, e ela falou palavras muito fortes, como você vai ver aí agora. Confere comigo. Na verdade, eu não printei. Me mandaram prints de posts dele de hoje. Que ele diz o seguinte, vamos aqui, depois eu vou opinar sobre esse negócio aí. As pessoas querem odiar a qualquer custo, querem odiar, por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros. É da natureza humana a crueldade, mas as redes sociais estimulam a coragem de dizer que não se diria pessoalmente. A polarização política está por trás de tudo, sempre esteve. E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficam satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções. Bora aqui. Ai, ai. Continua. Escolhi em não estar em nenhuma deles. Por isso sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu meu voto, mas juram que sabe qual é o meu posicionamento político. O ódio virtual se manifesta da pior forma, mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas. Achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. O principal instrumento do ódio é a palavra. O pior de todas as armas, ela fere, adoece, pesa, tanto que prostra a alma. Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe, lá estão os comentários desqualificando a minha vida, ferindo a minha honra, atentando contra a minha verdade. É tão desproporcional à medida que se estabelece entre o que realmente aconteceu e o ataque que nós chegamos. A conclusão de que as pessoas não querem a verdade, elas só querem a versão que melhor se adapta à sua necessidade de odiar. E odeiam, e estimulam que outros odeiem também. Não sei como tem sobrevivido às novas versões de guerras. Eu estou a um passo de desistir. Proteja-se, em proporções diferentes, é claro, mas você está sobre a mira da mais assertiva armadilha que o diabo criou, o mundo virtual. Bora lá? As pessoas querem odiar a qualquer custo. E aí, nesse primeiro trecho aqui, ele diz, não há nada que um sorriso não resolva. Então, bora lá. Meu querido padre Fábio de Mello, sempre que eu quero desejar parabéns para algum amigo, eu coloco uma música sua, que eu amo a sua voz. Te desejo vida, vida longa vida. Te desejo a sorte de um amor. Te desejo a sorte de tudo que é bom. Enfim. Existe uma coisa, padre Fábio, e uma frase que diz, o homem ele é feito de atitudes e não de palavras.
O senhor fala divinamente bem, o senhor escreve muito bem também, mas as suas atitudes são contrárias ao que você prega. Vai ver que esses ataques é porque você se intitula padre. E vai ver que às vezes você joga a culpa na política no fim do dia. A minha mãe me ensinou uma coisa: diga com quem andas que direi quem tu és. Vai ver que é por isso. Vai ver que é porque a panela a qual você preferiu se juntar é uma panela de pessoas lacradoras, de gente de esquerda, e que o Brasil inteiro já tem uma opinião formada sobre essas pessoas. E lá no meio dessa confusão, eis que se encontra um padre, o padre Fábio de Mello. Em relação a essa história aqui, primeiro você começou uma história que não era para você ter iniciado, na minha humilde opinião, que é essa palhaçada de dizer que adotou um bebê reborn. As pessoas estão loucas, eu não sei o que exatamente tem por trás dessa insanidade coletiva, mas vamos deixar bem claro que você fomentou isso. Você começou, foi dos precursores dessa bagunça. E assim como você não é odiado, eu creio que você não seja odiado, mas você é uma pessoa que tem muita gente que não gosta de você e tem muita gente que te ama. De repente, pelo mesmo motivo, não sei. Agora, você vir aqui escrever esse tanto de coisa e ficar de futrico, mexerico da candinha numa internet, a qual você sabe que você está se colocando, né, sobre o julgo do outro, o julgamento do outro, de quem te assiste. Se você não quer ser julgado, sai das redes sociais. Até porque, ao meu ver, rede social não é lugar de padre. Para começar. Essa coisa de falar, não aguento mais, estou prestes a desistir, ora. Está faltando o que no seu coração? Deus? Porque as pessoas vão para a igreja, muita gente deposita confiança na sua palavra, sabia? E aí você vir para as redes e falar, estou a um passo de desistir. Imagina quem de fato tem problema. Por quê? Depressão. Eu tenho um filho que tem depressão. E ele fala, mãe, eu falo, mas está tudo bem, você tem uma casa maravilhosa, você tem 2 filhas lindas, saudáveis, você tem uma mãe que te ama, guerreira, batalhadora, você tem um irmão lindo que te ama, você tem 2 avós, você tem um pai, um padrasto que te ama, você tem amigos. Mãe, mas você não vai entender. É um buraco que tem dentro de mim. Então, graças a Deus, eu de fato não sei o que é a depressão, nem quero saber. Até porque eu sou o muro de arrimo dessa casa. Eu não posso adoecer. E eu me apego muito a Deus, eu sou muito espiritualizada. Eu jamais viria aqui para os meus seguidores, os que gostam de mim, e dizer para eles, eu estou a um ponto de desistir. Porque quem tem Deus no coração não desiste. Então, assim, esse discurso já não combina com uma pessoa. Era melhor você vir e falar, olha, não me chame mais de padre, porque eu não sou padre. E vai viver sua vida como você gostaria de viver. O rapaz, eu assisti o vídeo desse rapaz que foi demitido. Ele fala, eu estava há menos de um mês contratado, a loja é nova, nós estamos nos achando ainda. Então, será que não seria o papel de um padre entender que aquilo ali tudo está começando e que, de repente, aquele gerente, na ânsia de dar muito certo, estava assoberbado, sobrecarregado? E eu penso também que se ele soubesse que ali naquele bolo de gente, atrás daquele tal doce de leite, tivesse o padre Fábio de Mello, tenho certeza que o comportamento dele seria diferente. Por N motivos. Mas o principal, porque é o padre Fábio de Mello. Então, se você entende a dádiva de um sorriso que resolve tudo, por que você não foi até ele? Como padre, como aquele que se preparou para levar a palavra aos que precisam da palavra. Se você reparou que ele estava num momento exaltado, e foi grosseiro, ele não devia estar também no bom dia? Ou, fulano, posso ter uma palavrinha com você? 2 segundinhos? Oi, muito prazer, eu sou o padre Fábio de Mello. E conversava, senta aqui.
bebe uma água, pede um café. É isso que a gente espera de um padre, principalmente um padre famoso como você. Bonito, galã, com dom da palavra, com músicas belíssimas. Não você ir para a rede social fazer reclamações de um cara que, óbvio, quem fez a reclamação? O padre Fábio de Mello. Pois você está demitido. Ele estando certo ou errado. Aí agora você vir tentar se explicar e depois ainda escrever um alcorão desse e falar estou prestes a desistir. Então, para começar, um conselho de quem nem estudou para ser padre, para ser freira, para ser das sociais, dá um tempo para você, vai cuidar do seu espiritual. Porque quem fala estou a ponto de desistir, não está com Deus no coração. Está precisando alimentar o espírito. E de resto, que as pessoas falam de você ou deixam de falar, aí já é problema delas, não deveria ser seu. Né? Esse é o meu conselho para um padre, que um dia eu convidei para ser meu padrinho de casamento. Meu padrinho de casamento. Que um dia eu convidei para ser o padre da minha cerimônia. E aí você disse, eu não posso fazer casamento fora da igreja, Antônia, mas eu adoraria. Muito obrigada pelo convite. Mas eu vejo você fazendo tantas outras coisas estranhas fora da igreja, de novo, estranhas que eu falo com o padre, né? Em lugares que não é conveniente para um padre. Então, se a gente não quer se molhar, a gente não sai na chuva, padre. De novo, vai ver que você é julgado pelas pessoas com quem você anda. E a dona Luzia me dizia, diga com quem andas que direi quem tu és. Ponto. E da próxima vez procure resolver com um sorriso, como você bem disse. É o que eu tenho para dizer. E que quem puder mande esse vídeo até o padre. Pode ser que ele não veja porque ele não tem paciência. E de novo, e por último, não mais importante, não desista. Você é jovem, você é bonito, você deve ser uma pessoa querida entre os amigos, deve ser um bom amigo. Então, nunca mais repita, estou a um ponto de desistir. Se apega a Deus, padre. É isso. Quem também não deixou a desejar foi Felipe Campos, jornalista, apresentador. Ele trabalhou há algum tempo com a Sônia Abrão. Hoje tem o seu canal, tem o seu programa pessoal nas redes sociais. Ele falou algo também que foi muito duro para o padre Fábio de Mello, que não está passando uma situação muito fácil, não somente por causa desse ocorrido, mas de outros também. Mas Felipe Campos não perdoou e falou tudo o que pensava. Confere aí comigo. Olha, você sabe que desde o episódio que rolou, né, e a gente fica muito atento, né, esse que tá na foto, inclusive, é o próprio Jair, que é o gerente da loja, que era o gerente da loja Havana, e na qual acabou sendo demitido, ganhando R$3.000 por mês, teve que largar a faculdade, e hoje eu assistindo ao canal do Feltrin, gente, eu me sensibilizei demais, mas demais, inclusive com tudo, mas com tudo e realmente o Feltrin trouxe de informações pra gente, principalmente de funcionários que foram que conversaram com o Feltrin, depois de frequentadores que estavam lá, clientes que estavam na casa e foram lá e mandaram fotos. Muitos outros frequentadores entraram em contato com o Feltrin dizendo que nada disso havia acontecido. Até aí, a gente nunca sabe, porque também só se for uma pessoa muito, mas muito destemperada para talvez achar ruim ou realmente para a rede social. Mas a minha questão toda de colocar o padre Fábio de Mello na nossa cancela de hoje não é pelo fato do doce de leite, é pelo fato da responsabilidade que ele tem, inclusive com o tamanho que ele é nas redes sociais, inclusive arrastando ali milhões de seguidores e pessoas que acreditam e que gostam dele, que acompanham ele, que matam
maculam o padre, colocando ele inclusive como um sumo sacerdote também. Mas acontece o seguinte, padre, quando você vai para uma rede social e você desafia inclusive o seu poder, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é isso que pode acontecer. Um rapaz, o Jair, ele foi demitido por um pote de doce de leite que custava exatos R$80. Então, ou seja, independente, sabe, se você gostou do preço, se você não tivesse gostado do preço, seja lá o que for, mas você não deveria ter ido, inclusive, para as redes sociais e ter levantado esse suposto, talvez, afronto que você acredita que talvez o rapaz tenha tido com você e ter colocado isso, até porque isso foge completamente da conduta de um padre. Porque o que um padre ele prega? Ele prega o amor, ele prega a boa convivência, ele prega absolutamente tudo. E quando você toma uma atitude como essa, você fala muito mais sobre você do que realmente sobre o próprio Jair, independente de quanto custasse a porra do doce de leite, né? Ou fosse 80, ou fosse 90, ou fosse R$100, pouco importa, você tá na loja da Havana, você quer comprar um doce de leite que não tem uma marca, vai em outro lugar, compra um mais barato. A gente sabe que os produtos da Havana são caros, eu adoro o alfajor, tem um lá que é um verdinho que eu amo de paixão. Mas a gente sabe que realmente os produtos são caros. Então, quando o padre ele toma essa atitude e ele vai para as redes sociais e simplesmente faz uma decapitação completamente virtual com o rapaz ao ponto dele ter sido demitido. Mas a questão é, quando o padre Fábio vai inclusive para as redes sociais e pedir desculpa pelo episódio, é isso que a gente precisa entender. Quando é que o padre Fábio vai pegar o telefone, ligar inclusive para a loja Havana, aonde aconteceu tudo, ou seja, conversando com o dono da franquia, seja lá quem for, e pedir para que realmente recontratem esse rapaz? Quando que o padre Fábio vai pegar um telefone e pedir pelo network que ele tem, inclusive, e pedir um emprego para esse rapaz também, para o Jair, que era o gerente da loja? É isso que nós precisamos entender e por isso que nós estamos aqui, para tentar justamente querer e tentar entender até que ponto vai tudo isso. Porque, volto a frisar, padre, o seu alcance é muito grande. Você faz uma tatuagem, pronto, viraliza. Você faz não sei o que, viraliza. Você põe isso, viraliza. Você fala de depressão, viraliza. Você fala de não sei mais o que, tudo viraliza. Então é óbvio que se aconteceu o que aconteceu com o próprio Jair, você foi o culpado, padre. Porque, volto a frisar, você é um padre, você prega o que? A paz, você prega justamente tudo aquilo que vem de contra esse episódio, né? Que é justamente o escárnio, né? O escárnio digital, a decapitação, alguém perdeu o emprego e o rapaz teve que perder o emprego e agora ele vai deixar de estudar, inclusive. Vai deixar a faculdade, por quê? Porque ele não tem como pagar a faculdade, já que ele usava do salário dele também para poder estudar. Então, e olha, preste atenção, né? Nós mostramos o vídeo aqui no momento em que o padre chega acompanhado, inclusive, na loja. O rapaz não se dirige a ele em nenhum momento, mas em nenhum momento. Ele só vai lá e troca o preço porque o preço estava errado. E aí o que acontece? O próprio Feltrin entrou em contato com a loja e um funcionário falou que nada disso aconteceu. Olha aí o momento que o padre Fábio, ele está, na verdade, assim, tem um de camiseta cor de vinho, aí olha, de camiseta rosa, que é o Jair, o gerente. Ele vai lá, olha só, no final, ele vai até a bancada, aonde está o doce de leite, e ele vai lá trocar o preço. Olha, foi nesse momento que ele foi lá trocar o preço e ele pega o doce de leite, enfim, olha quem chega, o padre Fábio, com essa camiseta cinza e preta, acompanhado inclusive, tá? Aí o padre vai até a bancada ali e
vai ser atendido, sei lá. E esse rapaz também que está ali de regata vermelha é o rapaz que estava acompanhando, inclusive, o padre Fábio de Mello. E depois todo mundo foi levantar, descobriu que ele já tem um passado no Privacy, fazia conteúdo adulto, enfim, tudo isso. E o padre justamente com ele, ok, é um amigo, não importa, pouco importa, né? Aí o padre vai lá e ele já começa a reclamar de tudo isso. Então, padre, é impossível que talvez o senhor não tenha R$80, inclusive, para comprar um doce de leite, né? A gente sabe que talvez as coisas para vocês seja muito fácil porque é o padre Fábio, né? Mas para um rapaz como o Jair, né? Tudo para ele deve ser muito mais difícil. Tudo deve ser um pouco mais complicado, porque como para ele e para 500 mil brasileiros também, sabe? Porque, infelizmente, nem todo mundo tem a probabilidade e nem todo mundo tem o acesso que você tem às pessoas que você tem, às histórias que você tem e, principalmente, a questão da consagração que você exerce, inclusive, em cima de todo mundo. Então, eu acho que cabe um pedido de desculpas, inclusive, ao próprio rapaz. Fazer um pedido de desculpas muito bem feito. Pedir para que esse rapaz seja, inclusive, recontratado pela própria empresa. E que se não for por essa empresa, que seja por outra, né? Tem a própria Cacau Show, né, do Ale. Ale, um beijão pra você. E se é um empresário que eu respeito de verdade, um deles é o próprio Ale, que é o dono da Cacau Show. E eu gostaria muito, Ale, se você estiver assistindo, e se você consegue contratar esse rapaz para ser recolocado em uma das suas lojas, vê se talvez você consegue colocar ele em qualquer outro lugar que seja. A gente sabe que o alcance aqui do nosso programa é muito grande. E quem puder viralizar também, pedindo para que o Ale da Cacau Show contrate esse rapaz, para que ele não fique desempregado. Porque a Cacau Show já é uma das maiores empresas e fábricas que nós temos no nosso Brasil. Então, infelizmente, aconteceu tudo isso? Aconteceu. Mas que isso, padre, sirva de lição, inclusive, para você ficar ciente do alcance que você tem, sabe? Você fala de depressão, você fala dos seus problemas pessoais, você fala da perda da sua mãe, você fala da abelha, você fala de tudo. Mas olha só onde foi parar. Se você precisava testar o seu poderio, inclusive nas redes sociais ou na internet, olha só o desastre que foi, sabe? Isso sim é muita sacanagem, sabe? Então agora, a partir de hoje, que você tenha um pouco mais de cuidado, principalmente quando você for fazer esse tipo de comentário, esse tipo de situação. Eu, na verdade, padre, eu tenho uma postura completamente diferente. Como começou a vazar, me desculpa, essa é a minha opinião como um comentarista de televisão, e eu vou deixar aqui muito claro. Como começou a vazar a imagem sua entrando com aquele modelo que era, inclusive, que já teve perfil em conteúdo adulto nessas plataformas tal, eu entendi que o doce de leite não passou de uma cortina de fumaça para que despistasse essa história de quem estava acompanhando você. Me desculpa, essa é a minha percepção. Foi isso que eu entendi, sabe? Porque quando todo mundo começou a comentar, veio a história do doce de leite. Então, ou seja, que sobre para alguém, nem que seja para alguém que esteja trabalhando e ganhando os R$3.000. E que eu acho que é um ótimo salário também, levando em consideração que 1.515 é o salário, inclusive o salário mínimo no nosso país. Então, e olha, e outras polêmicas também que você não precisa entrar. Por exemplo, que eu adotei um bebê reborn com síndrome de Down. Sabe, padre, o que isso vai agregar, inclusive, na sua vida, na sua carreira, na sua no seu sumo sacerdócio? O que isso vai agregar? Sabe, ao contrário, valores completamente confusos e distorcidos. Coisas que talvez você não precise nesse momento. Você não precisa ser atacado, porque depois você vai reclamar de depressão na internet, mas você não precisa de absolutamente nada disso. Então acho que está na hora realmente de você abrir o seu Instagram e pedir desculpas
desculpas, porque a desculpa, ela é digna. E como você sempre diz, Deus perdoa. Então, já que Deus perdoa, por que você, inclusive, não peça desculpa para esse rapaz e tente recolocá-lo no mercado de trabalho, que é o mínimo que você pode fazer, inclusive como ser humano? Porque se a gente for levar isso ao pé da letra, você sendo um sacerdote da Igreja Católica, isso a gente esbarraria num monte, mas num monte de história. Porque um padre, a gente sabe qual é a obrigação dele. É pregar a paz, é pregar a prosperidade, o trabalho, a família, enfim, tudo isso. E não foi isso que você mostrou pra gente. Ao contrário, o que você mostrou para todos nós foi uma atitude extremamente mesquinha, desproporcional, fora completamente de qualquer tipo, mas de qualquer tipo de possibilidade da gente poder acreditar, inclusive em você e não no próprio Jair. Então vamos fazer isso? Eu acho que pode ser muito legal e muito honesto também você pedir desculpas e a gente fica por dentro de tudo que está acontecendo. Mas é que esse rapaz precisa ser, principalmente para ter a sua dignidade de volta, ele ser recontratado ou arrumar rapidamente o emprego, isso ele precisa. Não dá simplesmente só para a gente ficar assistindo e ficar comentando aqui. Hoje, também volto a frisar no canal do Feltrin, o Feltrin colocou o Pix dele lá para que pudesse arrecadar dinheiro para ele, porque ele vivia do salário dele, de R$3.000 por mês, tá certo? Titi. É exatamente isso que você tá falando, Fê. E tem mais coisas, né? Como ele ficou muito pouco tempo no café, ele não vai receber nada de rescisão. Vai receber praticamente nada. Então, essa atitude, quero até pedir aqui permissão do Feltrin, achei que foi digna de realmente querer ajudar dessa forma e colocar até a chave Pix dele no próprio canal lá do Feltrin, né? E, cara, essa história é realmente chocante, porque um padre que tem 26 milhões de seguidores não precisava disso, sabe? Qual que foi a intenção do padre? Porque já tá mais do que provado que ele mentiu. Olha que grave isso, um padre mentiu, e é um padre que é super conhecido, é um padre que vira e mexe tá na TV Globo, é um padre que vira e mexe entra em polêmica, né? E aí ele fez uma postagem nas redes dele dizendo que tá a ponto de não aguentar mais. Assim, sabe? Mas e o Jair, que foi demitido também não? Ele não tá aguentando mais, mas pelo menos tem dinheiro. E o pobre coitado do Jair? Eu vi um monte de gente aqui falando, mas o povo do Sul é grosso mesmo. E lá em Joinville, muita gente de lá é descendente de alemão. Então tem realmente uma forma de... Mas mesmo assim, gente, o vídeo mostra claramente que o Jair não teve um contato com o padre em momento algum. Bom, algumas pessoas veem nos comentários, e a gente vê isso também nas redes sociais, onde elas pedem para que deixem o padre em paz, porque tudo que está relacionado à sua vida secular, à sua sexualidade, não diz respeito a ninguém. Porém, outras pessoas já contestam e criticam pelo fato de ser um padre. Segundo algumas pessoas, padre Fábio de Melo deveria largar a batina e viver a sua vida como um cidadão comum, ou como um artista global, ou como um cantor, ou como qualquer outra pessoa, mas não tendo mais o título de padre. E agora eu gostaria de saber mesmo de você, o que você acha dessa situação. O padre Fábio de Melo deveria largar a batina, ou as pessoas é que deveriam parar de preocupar com a vida pessoal do padre Fábio de Melo? Deixe o seu comentário logo aí abaixo, é muito importante. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Beto Dias e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.